Pessoal, então, provavelmente vocês aqui do canal e tudo mais que acompanham o canal já me viram falando desse livro aqui, ó, A Vida Intelectual do A.D. Sertianjo. Então, vocês já devem também ter visto no YouTube, aqui no YouTube e em outro lugar, vários vídeos sobre esse livro. Realmente é um livro muito bom. As pessoas recomendam, tem uma análise do Guilherme Freire, o, o prefácio aqui é do Olavo de Carvalho, ele também fala muito bem desse livro e tudo mais. Assim, você pode ter várias discordâncias do Olavo de Carvalho e tudo mais, mas assim, o fato dele trazer à tona essa obra e fazer com que nós conheçamos o A.D. Sertianjo foi algo muito importante. Por quê? A escrita do padre A.D. Sertianjo é uma escrita muito bela. É como se você, toda vez que você lesse um parágrafo, desculpa, e uma frase, você quisesse retirar desse parágrafo e dessa frase um post que vai ser bem emblemático aqui. Se você vai postar aquela frase e a maioria das pessoas vão achar aquela frase brilhante. Então, é como o Chesterton também. O Chesterton, a impressão de que você, quando você está lendo o Chesterton, a impressão é de que você lendo cada frase que você retirar e postar, ela vai fazer um sentido único, né? Ou você retirar e falar sobre ela, não só postar, ela vai ter um sentido tão único, ela vai ter um sentido ela vai ter um significado tão amplo, né, que, que dá vontade de ler cada vez mais. É assim que acontece também com a vida intelectual do A.D. Sertianjo. Cada frase, cada parágrafo tem um sentido tão único, tem um sentido tão belo, tem um sentido assim que você fica preso mesmo e fica relendo aquela frase. Então a sensação que eu tenho quando eu leio esse livro é essa. Por isso que esse livro eu sempre ando com ele. Para muitas pessoas também é um livro de cabeceira, para mim também é. Então, assim, eu vou falar de alguns aspectos aqui introdutórios, porque eu estou relendo esse livro de novo. Novamente, né? Estou relendo. Inclusive, eu recomendo para vocês relerem os seus livros, porque o ato de reler, na maioria das vezes, você entende tantas coisas que você passou por cima no ato de reler. E tantas coisas que você destacou e você escreve. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem problema, muitas pessoas não gostam, mas eu não tenho problema nenhum em riscar, em destacar coisas no meu livro. Então, assim, o que eu queria falar para vocês hoje, né, são realmente algumas frases que eu tirei e recomendar também esse livro. Mas, assim, logo nos primeiros capítulos ali, né, tem uns prefácios. Os prefácios, para vocês terem uma noção, né, os prefácios, eles são belíssimos. Você fica ali relendo, você relê uma frase, relê. O tanto que essas frases, que esses, sabe, mexe com você, então você vai querer reler toda hora, né? Provavelmente você vai ficar muito tempo só lendo os prefácios e refletindo sobre aquilo, né? Lá na página 22, né, ele cita uma frase do Nietzsche, né? Nietzsche, enfim, não era católico nem nada do tipo, tinha os pais deles, os pais do Nietzsche, aliás, dos avós, ele tinha uma descendência protestante, mas assim, o Nietzsche era muito sagaz, né? E ele cita uma frase do Nietzsche para falar sobre a questão do nosso pensamento e da nossa intelectualidade, evidentemente. Jamais deixa calado, jamais esconde de ti mesmo o que se pode pensar contra teu próprio pensamento. Então, por que essa frase ela é interessante, é emblemática? Porque assim, a gente tem muitas opiniões, a gente tem muito sentimentalismo, a gente tem uma miríade mesmo de coisas da nossa vida, a respeito da nossa vida, e a gente acha que a gente está certo. E, e a gente acha que o nosso pensamento ele é coerente. Mas assim, jamais deixa de questionar o teu próprio pensamento. Porque na maioria das vezes você acha que você conhece a você mesmo. Será que você conhece a ti mesmo? Na maioria das vezes a gente acha que o que a gente está pensando faz sentido. Quando a gente faz aquele exame de consciência, a gente acha que a gente entendeu realmente o que a gente fez. E aí, depois de um tempo a gente passa, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Isso passou e eu
Isso passou desapercebido. E só agora eu estou entendendo que, na verdade, o que eu tinha feito de exame de consciência não tinha sentido nenhum. Eu estava enganado. Eu estava moldando os meus pensamentos. E quando a gente está na vida intelectual, nos estudos e tudo mais, não deixar de pensar o que se pode pensar a respeito do seu próprio pensamento é muitas vezes você formar uma opinião com base no que você leu. Formar uma opinião com base no que você vem estudando. E pensar quais questões, quais perguntas as pessoas fariam sobre isso. Será que esse pensamento realmente está coerente? Será que esse pensamento, o que se poderia pensar contra isso? Né? E quando você faz esse tipo de. Você vai ver que você mesmo tem várias dúvidas. Você formou um pensamento, você entendeu uma questão, mas você mesmo tem várias dúvidas que vão fazendo ligações com aquele pensamento que você tem. Você tem aquele pensamento. E depois você começa a se questionar: que pensamento é esse? Qual a origem desse pensamento? E você vai ver que tem várias ramificações que vão dar em várias perguntas. E essas perguntas vão surgir outras perguntas. Então, assim, não é ruim, evidentemente, fazer esse tipo de questionamento. Não é ruim você se perguntar o que se pode pensar sobre seus pensamentos, as suas ideias, a origem das suas ideias. Pode parecer complexo, você pode se às vezes as pessoas parecem pensar assim: eu vou me afundar num antro de questionamentos e na verdade não vou chegar em lugar nenhum. Mas não, gente. Quanto mais a gente pensa sobre o nosso pensamento, busca referências e vai se aprimorando, é que a gente vai realmente entende o que é que a gente pensa, qual o sentido das nossas ideias. E aí também eu deixei nesse texto tem nesse início dos prefácios, né, tem muita coisa boa. Mas na página 27, na vocação intelectual, né, no primeiro capítulo aqui, eu destaquei, por estar relendo, obviamente, o gênio, lá na página 30 ele fala assim: o gênio é uma longa paciência, mas uma paciência organizada, inteligente. Não é preciso ter faculdades extraordinárias para realizar uma obra. Basta uma simples superioridade, o resto é dado pela energia e por uma saudosa aplicação. Então essa questão da paciência, de você entender os detalhes, de você não se preocupar se o seu pensamento ele vai te dar mais problemas para você ir buscar, é a paciência. Você buscou respostas, você estudou aquele conteúdo, né, naquela área, você viu que tem mais perguntas e você vai atrás, mas você não tem agora, nesse momento da vida intelectual, você não está impaciente. Você sabe que aquelas perguntas, que aquelas buscas, aquelas referências, elas precisam de tempo e você precisa ter paciência. Então é isso mesmo. Um gênio é uma longa paciência, mas é uma paciência reta, uma paciência que você, quando busca as coisas, você também aplica uma energia naquilo, entende? E você precisa ser simples, e essa simplicidade vai te dar também algo superior, mas algo superior não no lado banal, mas uma simplicidade que te dá uma autenticidade também. E nesse capítulo também eu destaquei a questão da vontade. O que vale mais do que tudo é o querer. Um querer profundo, um querer ser alguém, chegar a algum lugar, ser já pelo desejo. Este alguém qualificado por seu ideal. O resto sempre se arranja. Livros há em qualquer lugar e pouquíssimos são necessários. Contatos, estímulos podem ser encontrados. Em espírito de solidão, os guardes, os grandes homens, aliás, estão aí, presentes a quem invoca, e os grandes séculos passados impulsionam o pensador ardente. Mais vale a solidão apaixonada em que toda semente produz 100 por 1 e todo raio de sol um dourado outonal. Então é isso. Né? É se querer, por exemplo. Esse querer é muito importante. É um querer que te impulsiona, faz você viver.
Por exemplo, eu gravo vídeos aqui no YouTube, tem momentos em que eu estou muito cansado, eu tenho um problema na visão, chamado ceratocone. Minha visão cansa muito rápido. Só quem tem ceratocone, inclusive eu tenho hipersensibilidade à luz, e aí eu uso luz para fazer vídeo, então assim, na maioria das vezes eu estou muito cansado, eu passo tempo estudando, e eu quero compartilhar aquilo que eu aprendo estudando, porque uma das formas, eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas uma das formas da gente aprender e reter mais o conhecimento é quando você passa para alguém, quando você fala sobre aquilo, quando você ensina. E mesmo que você ensine algo muito simples, mas algo que você aprendeu e você fala sobre aquilo de uma forma simples, você tenta falar de uma forma simples, ali você realmente está falando com o seu próprio pensamento, você está falando com o seu próprio eu. Esse ato de se expressar é muito importante. Mas eu tenho muitas dificuldades, por exemplo, dificuldades na fala, dificuldade em me expressar. Eu tenho dificuldade porque a minha visão cansa muito rápido, é uma questão física, eu tento driblar isso. Então, eu gosto de estudar, mas luz me atrapalha. Meus olhos ficam um pouco mais fechados e tal. Quem tem ceratocone, inclusive tem vídeos meus sobre em outro canal, Marlon Arandas, falando sobre o que é o ceratocone. O ceratocone, ele, para visão, luz, a distância para mim é muito complicada, as palavras embaçam às vezes. E nem lente de contato nem óculos são perfeitos. E eu não fiz transplante. Então, assim, esse querer, né, apesar de tudo, né, eu tenho esse querer. Né? Eu sempre acordo no outro dia sabendo que a minha energia ela vai sempre voltar com muito gana. Então é isso. Eu recomendo muito que você leia, porque você vai fazer um paralelo, relacionar isso com sua vida de uma forma tão brilhante que você vai colocar esse livro como seu livro de cabeceira mesmo. Então é isso. Salve Maria, Deus abençoe. Leia, compre. A Vida Intelectual